Pois bem, vamos falar de Brasil. Bora. Tá aqui. Então, qual é o cenário? Qual é o cenário? O cenário é o seguinte: este sujeito vai perder o mandato de senador. Tá? Vai perder o mandato de senador, é tido como certo na justiça eleitoral, e quem entende dos temas do direito eleitoral, de que Sérgio Moro deverá ser cassado. Nesse momento, a ação está tramitando no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que marcou para 16 de novembro, às 13 horas, um depoimento dele. Um passo importante no andamento do processo lá no TRE. Antes disso, agora, no final de outubro, semana que vem, vão depor também as testemunhas dele, tá? Dallagnol. O também cassado Dallagnol, e o diretor do Instituto do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, estão listados como testemunhas de defesa. Vão agora, dia 27 de outubro, depor lá. Não adianta o Moro não aparecer, porque o processo, o juiz já avisou. Se ele não vier, o processo vai ser tocado de qualquer maneira. Ele e os seus suplentes no Senado, Luiz Felipe Cunha, Ricardo Augusto Guerra, são acusados em duas representações. Uma do PL, hein? Do PL. Da esquerda, do PL, e outra da Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, de crimes eleitorais. Quais são os crimes eleitorais? Abuso do poder econômico e político e uso indevido de meio de comunicação social durante as eleições de 2022. Considera-se que foi uma manobra dele sair candidato a presidente, usar recursos do fundo eleitoral do PL para se colocar no mercado eleitoral, vamos dizer assim. Depois saiu do PL para ir lá para a União Brasil e aí lançou-se candidato a senador. O cenário para ele é muito ruim e a cassação é praticamente certa, como eu disse. Então, e vai ter uma eleição, vai ter nova eleição. Isso já aconteceu antes. O Carlos Fávaro, que é ministro da Agricultura do Lula, foi eleito senador lá no Mato Grosso porque a Moro de Saias, a senadora que havia sido eleita no Mato Grosso, foi cassada pelos mesmos motivos que o Moro está sendo cassado. Então, e aí vai ter eleição no ano que vem. Né? Vai ter eleição no ano que vem, desculpa, e a eleição no ano que vem, tudo indica que essas são as três pré-candidatas. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, que tem domicílio eleitoral já no Paraná, a esposa de Moro, Rosângela Moro, que é deputada federal por São Paulo, mas, na verdade, eles moravam lá no Paraná. Né? Ela vai restabelecer, vamos dizer assim, a verdade dos fatos, né? Transferindo ou retransferindo o seu título, devolvendo o seu domicílio eleitoral para o Paraná. E Michele Bolsonaro, que também transferiria, tem prazos de 6 meses antes da eleição para as pessoas que são fora de um domicílio eleitoral se transferirem para lá e aí comprovar que moram nesse lugar. Esse foi um tema, como eu disse mais cedo, do governador de São Paulo, que é carioca, que morava no Rio de Janeiro, que arrumou um endereço lá em São José dos Campos, que era fake, que era falso, mas a Justiça Eleitoral não deu razão às contestações à candidatura dele. Então, muito provavelmente, essa questão do domicílio eleitoral é uma questão complicada. Elas poderão, se quiserem. Se a Rosângela mudar o domicílio e perder, pergunta a Lúcia Simões, como faz? Não faz. Ela continua deputada federal e depois pode concorrer à reeleição como deputada federal lá pelo Paraná. Ou pode depois, inclusive, transferir de novo seu domicílio para São Paulo. Pois bem, olha, de fato, a Michele, há um projeto Michele. Então, o Jair Bolsonaro, que vinha falando que não queria saber de candidatura dela, tal, ao contrário, está estimulando a candidatura dela ao Senado. O projeto é elegê-la para o Senado lá em 2024 e colocá-la no time principal, vamos dizer assim, da política institucional brasileira para, eventualmente, lançá-la candidata à presidência em 2026. Esse é o projeto. Tá? Gleisi Hoffmann, se vencer a eleição, estará voltando ao Senado. Ela já foi senadora, ela estará voltando ao Senado. Bom,
que eu conversei ontem, né? Essa a possibilidade foi 2 dias atrás, foi colocada pela Bela Megali do Globo. Ontem eu conversei com uma pessoa ligada ao Bolsonaro que me disse isso, que eles estão extremamente animados. Conversei com uma pessoa ligada ao Moro. Evidente que eles relutam em falar nesse assunto, mas tudo caminha para que ela seja candidata. E conversei com o entorno de Gleisi, não conversei com o Gleisi está em casa ainda, né? Por conta da cirurgia. Então, Gleisi, de fato, é pré-candidata ao Senado, mas há uma preocupação no PT. Há uma preocupação no PT e no entorno de Gleisi, com uma avaliação de que lá no Paraná, se Michele for candidato, considera-se ela praticamente imbatível. Então, se Michele Bolsonaro for candidata ao Paraná, vai depender das pesquisas para ver se Gleisi manterá sua pré-candidatura ou não. Mas esse é o cenário que está se desenhando agora. Nós vamos acompanhar para e passo, viu, Rebeca? Isso mesmo, Mauro. A Rosmar Gonçalves, ela pergunta se o Moro passado deverá ressarcir o Estado de tudo que recebeu até agora como senador. Acho que não. Difícil, Rosimar, né? acho que não, né? Você viu lá, o Deltan foi cassado? Não, acho que não. Acho que não tem essa previsão na legislação. Exatamente, o André Brum está falando aqui, haverá mesmo cassação? O caso Apio mostra a força do lavajatismo. Mas são dois, uma coisa é a justiça eleitoral, outra coisa é a justiça comum, ou, na verdade, o Conselho Nacional de Justiça e a justiça comum, são 2 instâncias distintas, e a justiça eleitoral tem sido muito mais rigorosa e vigorosa do que outros segmentos da justiça. Né? Isso. E deixa eu ver, a Rosimar Gonçalves também diz aqui: eu não costumo ter emoções infantilizadas por busca de vingança. Sempre luto pela justiça, mas confesso que ver o Moro preterido por Bolsonaro não ir para o STF e perder o mandato me alegra. Não é? Das ironias da história. Exato. E a Lúcia aqui perguntou, não, se ela perdeu, se ela mudar o domicílio e perder, não acontece nada. Continua lá como deputada federal. Ela só tem que deixar o mandato de deputada federal se for eleita senadora, senão continua com o seu mandato. Tá? É isso aí.